Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo eu vou fazer a questão 6, que eu mencionei no vídeo anterior, que ela tem o mesmo carregamento da questão 5, no entanto, o ponto de ação será no A em vez do B. Então, a força resultante e o ângulo de inclinação dessa força tem que ser a mesma da questão anterior. Então, eu vou fazer ela de forma mais rápida, sem explicar muito, para focar mais no momento resultante. Que neste caso, no ponto A, é bem mais fácil. Vocês vão ver. Então, vamos começar aqui, né? Beleza? Como vocês podem ver, é o mesmo carregamento. Então, a força resultante vai ser o mesmo. Então, aqui só tem uma força resultante de 1,2, que seria a área dela. 1,2 vezes 1. Aqui, no caso, a gente vai dividir em duas partes. Se vocês tiverem alguma dúvida nessa questão de força resultante, vocês vê o vídeo anterior sobre a questão 5, que tem o mesmo carregamento. No caso aqui, vai dividir entre um triângulo, que a gente achou que a força dele que é 0,9, que no caso é a área, base vezes altura sobre 2, a base 1,8 vezes a altura 1, porque aqui no caso, como é 2 e esse aqui é 1, então sobrou aqui ser 1. 1,8 vezes 1 sobre 2 dá 0,9. E eu tinha as inclinações aqui que a gente tinha achado. Só que neste caso não terá necessidade, porque como a gente vai analisar o ponto A, que é esse daqui, o ponto A, vocês já podem deixar ela da mesma forma que inclinada. O que vai mudar é só essa daqui. E essa daqui a gente tinha achado que era 1,8, porque base vezes altura, por ser um retângulo, então 1,8 vezes 1. Beleza. Então, vamos fazer a força resultante. Força resultante é igual a que a gente tinha achado no anterior. Vamos anotar aqui antes os dados que a gente tinha achado. Força resultante de X tinha dado aproximadamente 2,34 kN. Enquanto a força resultante de Y tinha dado 2,55 kN. Beleza. Então, a força resultante, você fazendo triângulo retângulo, teorema de Pitágoras ou lei do paralelograma, tinha dado 3,46 kN. Qualquer coisa, é só vocês voltarem no vídeo da questão 5, explicando sobre isso. Beleza. O ângulo de inclinação, que é a tangente de θ, a menos 1, tinha dado menos 47,46. Beleza. Então, essa aqui era que vai ser o mesmo resultado da questão anterior. Tanto as forças, em questão de X ou Y, a força resultante e o ângulo de inclinação. Agora, o momento resultante, que é o principal desse exercício, que é a única coisa que vai diferenciar. O momento resultante em A. Você sabe que o momento resultante é força vezes distância, certo? Então, o momento resultante em A vai ser... Primeiro, vamos fazer essas forças, não precisa usar o ângulo de 60, porque ela já tá aqui encostando com A. Então, tipo, não vai ter essa necessidade igual em P, para igualar, porque o B se encontrava aqui. O A vai se encontrar aqui. Tipo, vai ser mais ou menos assim. Então, vamos colocar 0,9, que é a força. Agora, a distância. A distância dela, que no caso, no centroide de triângulo, é 1/3 da base. 1/3 da altura em relação à base. Então, 1/3 da altura, aqui, ó, 1/3 de 1,8 seria a mesma coisa que 1,8 dividido por 3 vezes 1. Você sempre divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Beleza? Então, 1,8 dividido por 3 vezes 1 dá 0,6. Então, aqui no canto seria 0,6. Então, a distância dessa força até o A vai ser 0,6.
Ótimo. A gente não pode esquecer, eu vou adotar o momento resultante, ao contrário da questão anterior. Em vez de ser anti-horário, eu vou colocar como horário sendo positivo. Pra gente não ficar colocando menos na conta, né? Beleza. Mas esta força aqui, 1,8 vezes, como é retângulo, o centroide dele é no centro, né? Então, é metade. Então, metade de 1,8 é 0,9. Então, vezes 0,9 mais. Agora, esse daqui que você vai usar o ângulo. Vamos pegar já a força dele, que deu 1,2 vezes. Abre parênteses, porque a distância é melhor você calcular dentro do parênteses. Nesse caso, como vai ter mais e multiplicado, então é melhor fazer assim, senão dá errado as contas. Então, aqui, ó. Como a gente falou, retângulo, centroide é no meio. Então, aqui o meio de 1,2 é 0,6. Então, vai ser 0,6 mais... Tem esse braço aqui, que vai ser esse aqui tudo, 1,8, e vezes o cosseno de 60 graus, que é a inclinação, para ele conseguir chegar nessa posição em relação ao ar, igual às outras forças. Então, seria 0,6 mais 1,8 vezes cosseno de 60 graus. Que, no caso, vai ser igual, se você colocar isso na calculadora, vai ser igual a 3,96 kN metro. Então, essa é a resposta. Então, essa questão aqui a gente já encerrou por aqui. É só isso que tem que se fazer. Então, só o que muda é o momento resultante por causa da relação onde que o ponto de ação está sendo analisado. Então, é só isso. E bora para outra questão. A próxima questão vai ser essa, que a viga está sujeita ao carregamento distribuído. Determine o comprimento B do carregamento uniforme e sua posição A sobre a viga, de modo que a força e momento sejam nulos. Então, vamos fazer. Então, a gente leu que a força e o momento tem que ser nulos. Então, já vamos anotar aqui, a força resultante tem que ser 0, o momento resultante tem que ser 0. Beleza? Essa é a base. Então, o que ele quer saber? Nessa questão, ele está pedindo para a gente achar o B e o A. Então, primeiro a gente vai achar o B. Força resultante. A força resultante é numericamente igual à área. Então, a gente tem duas áreas aqui, um triângulo e um retângulo. Só que você tem que ver que, você tem que adotar na força resultante também qual lado é positivo. Vou adotar o para baixo como sendo positivo. Então, para cima vai ficar negativo. Então, a força resultante é igual a base vezes altura, menos base vezes altura sobre 2. Porque o triângulo aqui está para cima. Então, agora é só substituir aqui. Força resultante é igual o B, aqui, ó. O B vai continuar porque a gente não tem ele. E a altura é 1. Então, vezes 1, menos... A base desse aqui é 1,8 vezes a altura é a força, que é 1,5 sobre 2. Como aqui é 0, a gente iguala a 0, coloca aqui igual a 0. E vamos lá. Então, vamos isolar o B. O B é igual a 1,8 vezes 1,5 sobre 2. 1, como, né, é 1, então não tem necessidade de passar, né? Então, vai ser igual a 1,35 metros. Beleza? Então, o B a gente achou que é 1,35. 1,35 metros. Agora, a gente vai achar o A. O A a gente vai achar no momento resultante. O momento, ele deu igual a 0, como vocês estão vendo aqui e como está no enunciado. E a gente vai adotar o anti-horário como sendo positivo. Então, vamos lá. Momento, vocês sabem, força vezes distância. Então, primeiro, vamos fazer o primeiro do triângulo. Como é uma estrutura fixa,
o ponto vai ser aqui, ó. O ponto de referência vai ser aqui. Então, o primeiro triângulo, vamos colocar a força dele, que deu 1,35, vezes. Primeiro, vocês têm que olhar isso aqui, ó. Como é triângulo, o centroide vai estar aqui, ó. O 1/3 é sempre você tem que comparar em relação ao lado maior, ok? Então, vamos lá. 1/3 de 1,8, a gente já calculou, que sabe que é 0,6. E é só você fazer 1,8 dividido por 3. Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui tem essa distância 3. Então, até chegar aqui vai ser 3 mais 0,6. Beleza? Agora, menos, porque aqui, ó, tá anti-horário. Então, ele estaria positivo. Agora, esse daqui tá horário. Ele vai se movimentar horário. Então, ele tem que ser negativo. Por causa do jeito que a gente adotou aqui. Então, menos seria a força dele, que é 1,35 também. A distância, aqui, ó, seria o A mais o B. O B, no caso, é 1,35. Como é um retângulo, metade de 1,35 é 0,675. Então, é isso aqui a conta. Você só iguala a 0 e descobre o A. Então, vamos lá. Vamos tentar isolar esse A. Primeiro, vamos já multiplicar, né, cada coisa. Então, esse daqui seria 4,86 menos 1,35 vezes A, porque aqui vai ser distributiva, menos 1,35 vezes esse número aqui, vai dar 0,91125. Eu não arredondei para ficar chegar num resultado mais exato, porque senão fica muito aproximado. E aproximando pouquinho em pouquinho, vai distanciando do número exato do resultado. Então, vamos lá. Você iguala isso tudo a 0. Então, menos 1,35 vezes A é igual a 0,91125 menos 4,86. Então, A é igual a 3,94875 sobre 1,35. Aqui eu não coloquei o menos, porque como tem menos de cá e menos de cá, vai ser mais. Então, menos com menos fica mais. Então, esta conta aqui fica 2,925 metros. Então, esta é a questão 3. O B deu 1,35 metros, enquanto o A deu 2,925 metros. Então, basicamente, é só isso a questão 3. E vou ficar por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido e até mais!